Entre os vários filmes originais desse ano, que lidam com premissas relativamente previsíveis, mas em dinâmicas que acabam sendo bastante imprevisíveis, o Menu certamente é um dos mais interessantes. E é interessante principalmente porque eu fui assistir realmente fazendo o máximo possível para não saber muita coisa sobre ele. Além, claro, do elenco e mais ou menos da premissa, mas premissa mesmo, que é basicamente o que eu vou dizer aqui também com relação ao enredo. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, curta também o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E lógico, também não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode me acompanhar tanto no meu Twitter quanto no meu Letterboxd, em que eu tô sempre fazendo comentários sobre filmes que eu vejo ao longo das semanas, que muitas vezes não dá tempo de trazer para cá em vídeo. Bom, o Menu, que é dirigido pelo Mark Mylod, que é a grande revelação aqui, porque o elenco, afinal de contas, é todo tarimbado, ninguém espera menos do que a excelência de todos eles, mas o diretor não. O diretor realmente é um cara que é muito desconhecido para a maior parte das pessoas e que eu, por exemplo, conheço por uma comédia romântica absolutamente barata e banal, que é o What's Your Number com o Chris Evans. Então, enfim, definitivamente não era esse tipo de coisa aqui que eu esperava dele. E olha que algumas das principais qualidades desse filme aqui tem justamente a ver com essa experiência prévia que ele teve, já chegou lá. Bom, aqui basicamente a gente acompanha um casal que é interpretado pelo Nicholas Hoult e pela Anya Taylor-Joy. A gente não entende muito bem qual é a deles, o que é que eles são um do outro, a gente só sabe que eles estão juntos naquele momento, e eles vão para uma experiência de degustação num restaurante chiquérrimo, numa ilha no meio do nada, onde um chefe, que é interpretado pelo Ralph Fiennes, vai propor um menu absolutamente inesquecível para eles e para, claro, outras pessoas que vão, outros casais, outros grupos e pessoas que são ou influencers, ou críticos gastronômicos, ou pessoas que estão simplesmente a fim de fazer uma programação muito diferente, etc. E todos eles a gente conhece um pouquinho ao longo dessa duração aqui de quase 2 horas de filme. No começo eu senti um ar de Um Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, que é um dos filmes mais importantes, na minha opinião, do cinema brasileiro da década passada, principalmente na forma como os arquétipos são estabelecidos ali, quer dizer, você tem a socialite, você tem a influência, você tem um cara que fala demais, que se acha um expert naquele assunto, e fica admirado quando vê o chefe pela primeira vez, e lógico, você tem aquela figura que vai receber todo mundo ali e vai aos poucos transformar tudo numa experiência de pesadelo mesmo, né? Então assim, não é um spoiler entregar que se trata de um filme de terror barra suspense, mas o que é curioso é como na maior parte do tempo o clima que predomina aqui é um clima de diversão mesmo. Eu fico até na dúvida se eu classificaria o Menu como uma comédia de terror ou um terror com comédia, porque no final das contas o que o Mark Mylod, que tá aqui dirigindo um roteiro original de uma dupla de diretores, tá fazendo é equilibrar muito bem os dois polos de interesse de gênero, mas sempre preservando o teor cômico. Não é, portanto, um daqueles filmes que começam divertidos, começam engraçados e vão pouco a pouco inserindo elementos mais dark, elementos mais pesados, e a história vai ficando séria. Sim, a história vai ficando séria, sim, coisas perturbadoras vão acontecendo, sim, o filme tem algumas cenas tensas, sim, tem coisas bizarríssimas que acontecem aqui, mas sempre a partir de um olhar cínico, sempre a partir de um sarcasmo, sempre a partir de uma brincadeira, de uma sátira. É uma sátira absoluta, é um filme que vai falar, entre outras coisas, da obsessão pela busca de significado nas obras, e portanto isso não vai se tratar só de comida, ele poderia, na verdade, estar falando de cinema também, e notoriamente na figura, por exemplo, do Nicholas Hoult, que é um cara que está cada vez mais admirado pela intelectualidade presente em cada prato, e que está tão obcecado, tão vidrado naquilo que ele não vê absolutamente absolutamente nada de grave que acontece em torno dele. E à medida que o filme vai crescendo nessa escalada dele de absurdismo, a gente vai entendendo como, na verdade, a ideia é que a coisa seja realmente radical mesmo na sátira. Esse personagem, para mim, representa muito bem toda a ideia do filme e representa muito bem também como, no fim das contas, ele é muito menos sobre comida e muito mais sobre cinema, muito mais sobre a relação do público ou de um certo tipo de público com os filmes, etc, etc. Claro que as ideias e os símbolos presentes aqui nessa relação que eu tô fazendo da comida com o mundo do cinema são bastante óbvios, não tem nenhuma relação que você precise parar para assistir o filme 2 ou 3 vezes para entender, muito pelo contrário, até porque algumas são até verbalizadas mesmo. Mas o que é legal é que o filme brinca muito mais do que
para explicar para você as coisas. Ele definitivamente leva a sério a ideia que a personagem diz ao final, né, numa cena específica, com relação à obsessão em encontrar significado, e muito mais do que procurar significado, portanto, ele acaba se concentrando nessa dinâmica de entreter você, de propor a cada cena, propor a cada capítulo da história, porque o filme é dividido em capítulos, né? Cada prato é um capítulo, coisas novas, coisas diferentes, coisas para entreter o público. E isso ele faz muito bem. O Mark My Lord consegue sim conciliar o tom denso que vai dominando o filme a cada prato, né? Consegue conciliar o mistério envolvido aqui nos personagens e na presença de cada um deles ali, mas na minha opinião falta aqui ainda um certo punch, falta um impacto. Mesmo que o filme trabalhe com a comédia, mesmo que o sarcasmo domine até o último segundo de duração, eu sinto falta de um elemento um pouco mais disruptivo, mesmo porque o filme ameaça ter esse elemento o tempo inteiro. Ele ameaça partir para uma violência, ameaça partir para uma intensidade que nunca chega propriamente da forma como a gente esperaria, ou pelo menos nunca chega com o impacto que poderia chegar. O filme até tenta se expandir um pouco mais e, curiosamente, quando ele tenta fazer isso, ele acaba ficando ainda mais brando. Felizmente, todas essas cenas que não operam 100% no campo do terror, operam 150% no campo da comédia. Praticamente todas as piadas aqui funcionam muito bem, e é justamente por isso que eu falei mais cedo que a experiência prévia do Mark My Lord com comédias acabou funcionando muito melhor no momento em que ele pegou um texto e uma ideia geral e um elenco muito capaz de dar vazão a essas piadas, sem que elas fiquem só soltas ali no meio, elas realmente compõem a ideia geral do filme. E o que de melhor dá pra dizer com relação ao elenco é que ele é incrivelmente bem aproveitado na medida em que os melhores atores, ou os que têm mais peso, eles de fato são os que ganham mais tempo de tela. E os menos bons, ou os que são realmente personagens menos interessantes, têm muito pouco tempo em tela e, portanto, não acabam nem atrapalhando nada, nem sendo subdesenvolvidos, porque eles mal são desenvolvidos em absoluto. Portanto, é um filme muito equilibrado, é um filme muito divertido e que funciona em praticamente tudo aquilo que ele se propõe, ainda que não tenha a ambição do ponto de vista do horror que se espera, levando em conta o clima que ele cria na primeira metade. Ou seja, Mark My Lord, seja, portanto, bem-vindo a esse grupo aí seleto de diretores de gênero que chamam a atenção da gente todos os anos.